Boa noite, meus queridos. Com muita alegria que estou aqui gravando esta aula para vocês e eu tenho certeza que tanto no coração de vocês quanto no meu, a saudade é muito grande da gente não poder estar juntos, mas somos gratos a Deus porque nos deu essa oportunidade de, através desse instrumento, nos mantermos conectados, nos mantermos próximos e podermos desfrutar deste momento, desta aula, que eu tenho a honra de poder compartilhar com vocês. É claro que, como é uma aula pela internet, né? Uma aula que a gente está gravando, eu não posso fazer aquelas coisas que a gente fala na classe, né? Aquelas brincadeiras, aquelas agitações todas, porque eu tenho até que ficar sentado. Então, vocês sabem que eu sou muito inquieto, mas a nossa alegria e satisfação de estar aqui com vocês é muito grande. E eu quero, antes de tudo, estar orando com vocês, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando, Pai, a Tua palavra junto com nossos irmãos e irmãs, crendo, Pai querido, que a Tua palavra sempre vai fazer o efeito necessário, porque a Sua palavra não depende, Pai, de nenhum instrumento que não seja o Espírito Santo, para que alcance os corações e através, Pai, do Espírito Santo as pessoas possam ser tocadas. E por isso, Senhor, eu te agradeço por cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que estiver assistindo essa aula, que todos possam receber de Ti, Senhor, e possam refletir sobre tudo que vamos falar aqui. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amigos, primeira coisa que eu quero pedir a vocês é que ao assistirem essa aula, vocês entrem no chat e se apresentem, confirmem a presença, porque para nós é importante sabermos quantas pessoas assistiram às nossas aulas. Não para dizer que um teve mais, um teve menos, a questão não é essa. A questão é que a frequência é importante para a gente ver como é que está o desenvolvimento do trabalho. Tá? Se o trabalho está agradando, se o trabalho precisa de alguma melhoria, naquilo que nós podemos e devemos melhorar. E a presença dos irmãos confirmadas no chat vai dar essa oportunidade da nossa diretoria poder avaliar o trabalho e naquilo que nós pudermos certamente melhorar com a ajuda de Deus, estaremos melhorando. Tá? Então, por favor, ao estar assistindo essa aula, você entrar no chat, marca a sua presença, tá bom? Para que ao final a nossa diretoria possa observar e aí ela poder avaliar qual é a situação atual do grupo, tá bom? Amigos, hoje nós vamos tratar de um tema que certamente vai levar todos vocês a uma reflexão. E é importante, e eu sempre falo isso quando nós estamos lá na nossa classe, que antes de eu compartilhar com vocês qualquer tema, eu primeiro recebo de Deus para mim, para que eu me autoavalie, para que eu possa estar observando o meu proceder e aí poder ver se o meu proceder está de agrado com a vontade de Deus. Não adianta eu ficar lendo as coisas e ficar pensando em fulano, em ciclano, em beltrano, porque não é isso que Deus quer. Deus quer, como diz aquela palavra que a gente usa muito, né, na nossa igreja, principalmente no momento da ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, a palavra, na verdade, ela serve para que eu faça uma autoanálise, uma autocrítica, antes de ficar transferindo para os outros. Até porque nenhum de nós é perfeito, então é necessário que a gente primeiro se avalie. Porque, na verdade, Deus está falando primeiro com cada um de nós. E aí a gente pode pegar essa palavra, depois que ela faz o efeito em nossas vidas, até compartilharmos com outros. Mas primeiro o tratamento é feito em nós. E hoje nós vamos estar tratando de um tema que nós já estudamos sobre eles há um tempo atrás e vamos estar estudando hoje novamente. Certamente muitos não se lembram, então nós vamos ter oportunidade de tratar esse tema como algo novo. A aula de hoje é O Perigo da Língua Sem Controle. Vou repetir o título. O Perigo da Língua Sem Controle. Esse texto está lá em Tiago 3, de 1 a 12. E eu vou compartilhar com os irmãos, tá? Para que a gente possa juntos caminhar. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Meus amados irmãos, nós vamos começar essa lição com uma contextualização histórica para a gente poder evoluir. Primeiramente, o motivo pelo qual Tiago trata desse assunto. Tiago, quando ele trata desse assunto, ele está voltado diretamente para os mestres daquela época. Os mestres daquela época, os estudiosos, vamos dizer assim, eles tinham a responsabilidade de ensinar, mas não só de ensinar, de dar testemunhos também. Então, muitas das vezes, o que o Tiago observava é que, apesar de serem mestres, o linguajar deles não era condizente com o ofício que eles exerciam. Porque nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas são influenciadas pelo que ouvem. E, às vezes, as pessoas absorvem aquilo que não é bom. Então, o mestre, com um linguajar inadequado, consequentemente, ele vai formar alunos também com um linguajar inadequado. Claro que você não pode generalizar, mas é uma realidade. E Tiago observava isso. Então, Tiago trata desse texto, ou dessa questão da língua, do poder da língua e do linguajar, durante todo o livro de Tiago. Em algum momento, ele toca nesse assunto. Só que aqui no capítulo 3, de 1 a 12, ele é mais contundente. Ele é mais contundente porque eu entendo que já neste momento aqui, era o momento que a situação estava saltando aos olhos, estava ficando fora de controle. Então, Tiago concita esses homens a terem essa preocupação, a terem esse cuidado, a terem essa responsabilidade. Porque ele ouvia, ele circulava, então ele via como esses homens ensinavam e via também como eles usavam o linguajar de forma inadequada e, consequentemente, viam ali os seus alunos repetindo aquele linguajar e aquela postura. E isso não agrada a Deus, né? É interessante quando o Tiago termina aqui no 11, acaso pode de uma fonte jorrar água doce e água amarga? Ou seja, é possível que uma pessoa que seja abençoada, uma pessoa que esteja em comunhão com Deus, uma pessoa que tem uma vida na presença do Senhor, usar ao mesmo tempo um linguajar agradável a Deus e usar linguajar chulo? Às vezes, a gente não observa e nós estamos cometendo essas falhas. A gente precisa tomar cuidado porque quando nós não observamos, nós estamos pecando, é claro. Porque existem vários exemplos, e eu posso dar um exemplo aqui, que é um exemplo claro. A pessoa está dentro da igreja, aí está ali aquele louvor gostoso, a pessoa dando glória a Deus,
né? Na hora da oração, a pessoa de repente é chamada para orar lá na frente, vai lá e ora. Então a pessoa, naquele momento, da boca da pessoa, só está saindo coisas que agradam a Deus. Aí a pessoa volta para o seu lugar, aí daqui a pouquinho começa a comentar com outra. Viu a roupa de fulano? Viu a calça de ciclano? Viu o cabelo de fulano? Viu o sapato de ciclano? Ou seja, começa a fazer comentários que saem da mesma boca que há tempos atrás, ou alguns minutos atrás, estava louvando a Deus. E aí é quando o Tiago pergunta, pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode da mesma boca sair o louvor perfeito para o Senhor e ao mesmo tempo sair a fofoca, a mentira, a injúria? E é isso que a gente precisa estar observando, porque a língua, quando o autor ele coloca, Tiago, a língua como sendo indomável, é importante a gente lembrar que existe uma passagem na Bíblia que diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala não só do que o coração está cheio, mas do que a sua mente também está cheia. Muitas das vezes, você fala coisas que depois você até se arrepende, em alguns casos. Mas já falou, já saiu. A Bíblia também fala que o mal não é o que entra pela boca, o mal é o que sai pela boca. Ou seja, a Bíblia até usa uma questão escatológica, né? Que o que entra pela boca, o corpo bota para fora. Agora, o que sai pela boca é que é o grande mal, porque através da sua palavra você pode abençoar e você pode amaldiçoar, dependendo até do seu momento. No momento de briga, por exemplo, a gente nunca usa palavras para abençoar, né? Ninguém briga com ninguém falando, você é lindo, não, você é mais lindo, você é linda, maravilhosa, não, você é mais lindo e mais maravilhoso. Não, numa discussão, numa briga, infelizmente, as pessoas procuram usar palavras para ferir, para machucar. E aí depois tem aquela coisa do, eu não queria ter falado aquilo. Queria sim, falou porque o seu coração e sua mente estavam cheios daquele momento, né? E aí Satanás aproveita, entra também na brecha, e turbina a sua mente para o mal, turbina o seu coração para o mal, e você acaba falando coisas que você pode até se arrepender, mas aí já falou. E aí podem vir as consequências daquilo que você falou. Isso é um grande problema. A gente precisa estar observando isso. E aí nós temos vários textos, eu separei muitos textos, claro, e como vocês sabem, na nossa aula eu nunca consigo, né, desenvolver o tema como um todo, mas eu consigo pelo menos abordar de uma forma que eu acho que fica clara para todo mundo. Uma coisa que é muito importante, amados irmãos, a gente quando entende o poder da língua, a gente procura refrear mais a língua. É como Tiago fala aqui, né? O freio na boca do cavalo. Qual seria o freio que nós usaríamos na nossa boca para evitar de falarmos coisas que magoam, que ferem, ou usar palavras chulas, ou usar palavras torpes? O nosso freio é o Espírito Santo. Nosso freio é o Espírito Santo de Deus, que nos dá condições de refletir e de termos o cuidado de, antes de falarmos, né, a gente observar o que vai falar. Na Bíblia, lá em Gálatas, está lá os frutos do Espírito. E tem 3 ali que é importantíssimo, né? Que é a longanimidade, que é a mansidão, é verdade, e o amor, claro. Agora, a longanimidade e a mansidão é justamente isso. É você procurar ser manso ao extremo e ser longânimo nas suas reações. Porque quando eu sou longânimo nas minhas reações, eu consigo refrear a minha boca, refrear a minha língua e não falar coisas que ferem, que magoam e que podem causar uma destruição muito grande. Às vezes, tem pessoas até que acham que falar duro com alguém, que criticar alguém, que até de certo ponto menosprezar alguém, que isso pode trazer algum resultado prático. Não, eu falei, mas foi para o bem dele ou para o bem dela. Acontece que aquela palavra, muitas das vezes, ela causa um mal, uma destruição, que pode não ter conserto, a não ser que Deus entre naquela causa ali. Às vezes você fala alguma coisa, ou vem falando alguma coisa para o seu filho, para a sua filha,
para o seu esposo, para a sua esposa, para alguém do seu convívio, para um irmão da igreja, para uma irmã da igreja, que você acha que você, primeiro, tem o direito e segundo, que você tem o poder de, através da sua fala, mesmo ela sendo dura e às vezes até inapropriada, que você pode mudar a vida do irmão. Isso é um erro. Isso é um erro. A gente tem que falar com mansidão e com amor sempre. Não importa qual é o assunto, não importa qual é o tema. Mansidão e amor sempre. Porque se Deus falasse com a gente como nós merecemos que Deus fale, não sei se a gente estaria na presença dele, né? Mas Deus fala conosco sempre com amor, com mansidão, até de forma dura, mas sempre com amor e com mansidão. Nós temos que refletir e repercutir isso também. Outra coisa, o nosso falar, ele tem que trazer para as pessoas que ouvem a convicção de que nós somos verdadeiramente servos de Deus Altíssimo, que nós somos crentes em Jesus Cristo. Porque o testemunho de um crente, ele não se resume só no andar. O falar também é importante. E muitas das vezes a gente usa linguajar não apropriado. Tem muito crente em Jesus Cristo, quando eu digo muito, não é a maioria, mas muito, que é uma quantidade que deve ser considerada, que fala palavrão. Fala palavrão, fala palavras chulas, conta piadas chulas. E ele entende o seguinte, que isso em nada afeta a santidade dele. Que ele pode usar essas palavras dentro de casa, na presença dos filhos, no local de trabalho, ou até dentro da igreja, que isso em nada afeta a comunhão dele com Deus. Mas, irmãos e irmãs, nós temos que convir que se aquele que está em Cristo nova criatura é, a mudança ela se dá no todo, principalmente no nosso falar, no nosso linguajar. Porque o nosso linguajar, ele diz muito do que nós somos, ou de quem nós somos. Se eu não consigo falar sem falar palavrão, se eu acho que o palavrão ele é algo que está inerente em mim e eu não consigo me livrar dele, eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para me livrar. Porque isso está atrapalhando a minha comunhão com Deus, isso está atrapalhando a minha comunhão com os irmãos. E além de eu estar dando um mau testemunho. Não tem como negar isso. Estamos dando um mau testemunho. Não tem como o crente estar ali no meio dos irmãos falando palavrão. Então, por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser transformada na nossa boca, né? A nossa boca, ela precisa ser um manancial de coisas boas. E a língua, ela é esse instrumento, né? É a língua que nos dá o poder da fala. E a língua nos dando o poder da fala é para que nós também testemunhemos da transformação da nossa vida, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui alguns textos. Um deles está lá em 1 Coríntios 15:33, que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha só, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, se você é um servo de Deus Altíssimo e você fica numa roda de pessoas só falando coisas que não prestam, só falando coisas que não são adequadas para um crente, um ambiente onde o linguajar, o falar é de uma forma que não tem nada a ver com a postura de um crente, aquilo começa a entrar na sua mente, aquilo começa a entrar dentro do teu coração, quando você menos perceber, você está reproduzindo aquele linguajar, você está reproduzindo aquela postura de falar. Então a Bíblia já alerta. E começa o texto assim: não vos enganeis. Por que não vos enganeis? Porque às vezes você se engana, achando que estar ali ouvindo aquilo, que você não vai se contaminar. Esse é um erro muito comum do crente. Achar que ele é crente, ele virou super-herói, ele está imune a tudo. Mas se você fica no local, no ambiente, onde as pessoas só falam coisas, usam palavras torpes, piadas, né, que não tem nada a ver, e você está ali, necessariamente com o tempo aquilo vai te contaminar. Uma outra coisa também, irmãos, irmãs, que nós temos que estar atento.
está no meio da fofoquinha, né? Aquele grupo que fica ali falando mal dos irmãos, falando mal das irmãs, fazendo intriga, fofoca. Por mais que você fale assim, não, estou aqui para me divertir, mas eu não participo. Aí já começa o primeiro erro. Se você está ali concordando com aquilo, você já está errado ou errada, né? Quando eu falo irmãos, eu sempre digo isso, é irmão ou irmã. Você já está errado. Você não pode participar de um grupo que se comporta dessa maneira. Mas quando você menos perceber, você também está fazendo parte daquele tititi, daquela fofoquinha. E aí você está usando a sua língua, a sua boca, para falar mal de irmão, falar mal de irmã. Fazer fofoca de irmão, fazer fofoca de irmã. E fofoca é pecado. Não tem meio pecado. Ah, mas é fofoca santa. Não existe fofoca santa. Como não existe inveja branca. Ou inveja santa. Não existe. É pecado e ponto. Então a gente precisa se afastar. Em 1 Pedro 3,10 diz assim: pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Sabe o que é isso, irmão? Se você quer ter uma vida prazerosa, uma vida agradável, você tem que se livrar desse tipo de coisa, né? Que é falar mal e falar dolosamente. Falar dolosamente, irmãos, é falar acusando as pessoas, né? É você sem ter prova nenhuma, você repercutir. Alguém te falou que alguém fez uma coisa, você repercute aquilo sem ter prova nenhuma, se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Isso também é pecado. Isso é a língua, porque a língua é o dom da fala. Então, nós vamos indo em frente em Provérbios. Provérbios, então, meus irmãos, tem um sem números de informações sobre essa questão da língua. Claro que a gente não vai abordar tudo que o tempo não dá. Mas Provérbios tem 3 aqui que eu gosto muito. Primeiro, em Provérbios 6, de 12 a 19. Provérbios 6, mas eu não vou ler só o que diz aqui no comecinho. 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. Vou ler de novo. 6 coisas que ao Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Língua mentirosa. Quem fala mentira, calúnia, injúria sobre os outros, difama as pessoas indevidamente, ou até devidamente, mas é errado. Então tá aqui. Deus abomina. A 7ª Deus abomina. Língua mentirosa e testemunha falsa que prefere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Olha só, você pode ser testemunha falsa de várias maneiras. Se você participa do julgamento e mente, você é uma testemunha falsa. Mas se você reproduz algo que você ouviu, que você nem sabe se aquilo é verdade, você está testemunhando algo que você não viu, só porque você ouviu de alguém. E o que semeia contenda entre irmãos. Isso dentro da casa do Senhor não poderia acontecer, né? Você é criar contendas entre irmãos. Mas da onde vem a contenda? Da fofoca, da mentira, dos lábios mentirosos, daquela boca que profere coisas ruins com relação a uma pessoa, com relação a outra, e a gente precisa estar vigilante nisso, certo? E aí nós vamos em frente. Provérbios, como eu te falei, é maravilhoso, né? E tem um outro texto aqui em Provérbios que diz assim, Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Ou seja, a boca do justo só sai palavras de avivamento, de força, de ânimo. Agora, a boca do perverso, aquilo que sai da boca dele é para contenda, para confusão, para criar atrito entre os irmãos. Então, o nosso falar, ele evidencia claramente se somos cristãos ou não. Inclusive, Isaías fala isso com muita amargura, né? Quando ele lá em Isaías 6, 5, ele fala assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele fica preocupado porque os olhos deles viram a glória de Deus, mas ele convive no meio de pessoas
contaminadas, pessoas com um linguajar vulgar, que falam coisas que desagradam a Deus, é o meio que ele vive. E aí ele fica preocupado, ele começa como? Ai de mim. Ou seja, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu vivo no meio dessa gente. Eu vivo no meio dessa gente. Qual era o medo de Isaías? Se contaminar. Mas aí, se você ler o 6 e o 7, você vê que Deus dá livramento para ele. Então, se você tem essa dificuldade, se você tem essa limitação, se você tem essa restrição, você não consegue superar, clama a Deus. Da mesma forma que Isaías clamou. Clama a Deus que Deus vai vir em teu socorro, como foi o socorro dele. Existem casos de pessoas, né, que se convertem e não conseguem se libertar do linguajar. São crentes há já 10 anos, 20 anos. Ah, então ele é pecador. Não sou eu que vou dizer isso. Mas 10 anos, 15 anos, o linguajar é o mesmo. Não consegue se libertar. Continua com aquele linguajar chulo, falando palavrão. Ah, mas espera aí, quando ele ora ou quando ela ora? Não, não existe. Nós vemos aqui o quê? Não tem como da mesma fonte jorrar água doce e jorrar água limpa. Jorrar água amarga e água doce. Ou uma ou outra da mesma fonte. Então, se uma pessoa que se diz serva do Deus Altíssimo, uma pessoa que se considera um crente em Jesus Cristo, e ela já se converteu, e já tem anos, e às vezes décadas, e ela continua com linguajar chulo, continua falando palavrão, continua fazendo fofoca, como fazia antes de se converter, continua falando mal dos outros pelas costas, alguma coisa tem que ser feita. Essa pessoa carece da misericórdia de Deus. Mas ela carecer não é o bastante. Ela tem que buscar em Deus essa misericórdia. Ela tem que realmente reconhecer que ela precisa mudar. Ela tem que querer mudar, porque não é só reconhecer, né? Ela tem que querer mudar e se esforçar em mudar, porque Deus vai caminhar com ela. Se essa pessoa quiser mudar, Deus vai ter misericórdia dela e ela vai mudar. Mas ela tem que querer, tem que se arrepender e buscar em Deus a resposta. Então é interessante a gente observar isso, porque o nosso falar evidencia também o nosso grau de fé. Porque, gente, como é que pode, né? Eu oro a Deus e ao mesmo tempo saio falando palavrão? Eu oro a Deus e ao mesmo tempo eu saio falando mal dos outros? Eu oro a Deus com a mesma boca, né? Com os mesmos lábios e ao mesmo tempo eu fico maldizendo as pessoas? Então eu preciso entender que a minha fé, ela precisa ficar evidenciada, precisa ficar demonstrada. Ah, mas eu não preciso mostrar minha fé para ninguém. Precisa sim. Porque nós, como servos do Deus Altíssimo, nós somos ferramentas na mão dele. Então, se eu tenho que dar testemunho, meu testemunho tem que ser, como eu já disse, no contexto integral. Meu testemunho tem que ser o que eu faço e o que eu falo também. E uma fé verdadeira e consistente, ela fica evidenciada na ausência, primeiro, de fofoca, de palavras hostis, reclamações desnecessárias, ofensas e, principalmente, linguagem torpe, linguagem vulgar. Nós precisamos nos libertar disso. Uma outra coisa que a nossa revista aborda, o falar, ele evidencia a maturidade do cristão. É porque, assim, né, gente? O meu proceder, ele já dá uma demonstração do grau de fé que eu tenho. Mas as pessoas vêm conversar comigo. Eu vou falar com as pessoas. Às vezes eu estou conversando, as pessoas estão em volta. E a maneira de eu falar, a maneira de eu me expressar, ela vai dizer muito, mas muito mesmo, da minha fé e de como eu expresso e exercito a minha fé. E aí, se eu sou uma pessoa que alguém está lá na igreja comigo, lá naquele momento do culto maravilhoso, eu estou ali louvando a Deus, aí quando a pessoa sai, a pessoa passa, me vê ali num grupo, eu falando mal de um, falando mal de outro, ou rindo, contando uma piada, né, que não tem nada a ver, ou ao mesmo tempo me vê falando um palavrão, é um testemunho que eu estou dando, não é verdade? É um testemunho que eu estou dando. E agora é um testemunho bom? Claro que não é. Agora, quando a gente tem maturidade cristã, não é que a gente fala na encolha, não é isso, até porque para Deus não existe o falar na encolha, né? Mas é quando eu consigo
entender e colocar em prática que eu preciso usar os meus lábios, a minha língua, a palavra, para falar de maneira agradável, primeiramente a Deus e segundo a quem ouve. Principalmente porque quando eu agrado a Deus, automaticamente eu vou falar de forma agradável a quem ouve. Agora não dá para ser duas coisas. Não tem como eu falar com Deus de maneira que agrade a Ele e quando eu estiver numa rodinha de pessoas que não são servas do Deus Altíssimo, eu ali falar palavrão. Ah, não, aqui eu não estou falando com Deus. Aí falo palavrão, participo de assuntos que não são inerentes àquilo que vai dar um testemunho bom ao meu respeito e a da palavra de Deus e da minha conversão. Eu preciso ver tudo isso. E aí eu volto, porque Tiago, quando ele aborda isso, ele já aborda num tom de preocupação. Porque durante todo o livro de Tiago ele aborda isso. Mas aqui nesse capítulo ele é contundente, gente. Ou seja, ele procura esmiuçar mais e chamar a atenção desses professores, desses mestres, de forma mais dura. E dando exemplos claros de que realmente eles estão usando a boca, a palavra, a língua de forma indevida. Então, a gente precisa observar isso. A maturidade cristã é algo que fica refletida no meu proceder e na minha maneira de falar. Não tem como. Agora, é um processo muitas das vezes? Acredito que sim. Mas não pode ser um processo que vai durar 10, 20 anos. Não tem como, irmãos. Não tem como. É um processo que tem que acontecer. Às vezes você vem do mundo onde você realmente tem um linguajar, e nós já tivemos dentro da nossa igreja situações dessa, membros que passaram por esse processo, ter um linguajar muito palavrão, e não conseguiam falar sem usar o palavrão, sem usar uma linguagem torpe, uma linguagem vulgar. Mas essas pessoas, com o tempo, elas clamaram a Deus. E aí é que está o segredo de tudo. Se você reconhece, se você se arrepende, se você quer mudança, se você clama a Deus, Deus já vem em seu socorro. Eu não queria ler não, mas é importante eu ler o que aconteceu com Isaías quando ele clamou a Deus devido a essa situação. Diz assim, tá, irmãos? Vou repetir. Isaías 6, vou ler o 5 de novo, mas o 6 e o 7. Então disse eu, Isaías falando, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a gente observa que Isaías, quando busca o Senhor, em Isaías 6, 5 e 7, ele consegue passar pela mudança, né? Como eu li, vou ler de novo para vocês observarem. Então disse eu, Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Ou seja, Isaías reconhece que ele é uma pessoa que tem lábios impuros e vive no meio de pessoas de lábios impuros e que ele precisa mudar. Ele clama ao Senhor. E o Senhor manda um serafim, né, para fazer o quê? Transformá-lo. E a partir daquele momento ele passa a ter uma outra forma de se expressar, uma outra forma de falar. Isso é importante. Então, a gente reconhecer, se arrepender, querer mudar. Clama ao Senhor e o Senhor vai te socorrer. Agora, se você achar que não precisa fazer isso, é importante que você entenda. O teu linguajar tem testemunhado contra você. Por melhor que seja o teu testemunho material, ou seja, orar, pregar, por melhor que seja. Mas o teu falar tem sido algo que tem testemunhado contra você e desagrada a Deus. Tá?
Como nós estamos falando de ensinar, o falar, ele também evidencia se você é qualificado a ensinar. Porque você pode ser uma pessoa super inteligente, você pode ser uma pessoa super capaz, mas se você tem um linguajar chulo, você vai estar na frente de pessoas para aprender e você vai usar um linguajar chulo. Na nossa modernidade, nós vemos aí muitos professores de faculdade e até em colégios nível médio, modernosos, que usam linguajar chulo, falam palavrões, mas entendem que palavrão dentro do contexto não é palavrão, é uma palavra encaixada, vamos dizer assim, né? E os alunos, consequentemente, começam a reverberar aquilo como se aquilo fosse o certo, quando na verdade não é. Então nós temos que ter muito cuidado. Você, enquanto educador, você, enquanto mestre, você, enquanto aquele que influencia, você, enquanto aquele que tem pessoas que te ouvem, você tem que ter um linguajar adequado. E o linguajar adequado para o cristão, acima de tudo, é um linguajar sem uso de palavras torpes, de palavras chulas, de palavras vulgares. É um linguajar onde você vai procurar falar de maneira clara. Mesmo que você não tenha um vocabulário rebuscado, mas você vai falar de maneira clara sem ter que apelar para outro tipo de linguagem. Porque não é isso que Deus espera de você, e eu tenho certeza que não é isso que ninguém espera de nós. Um filho não espera de pai e mãe os eduque falando palavrão, né? Mas a gente tem que buscar em Deus essa ajuda, esse renovo, para que a gente possa não capitular, não errar nessa área. A língua também, o uso da língua, da palavra, ela pode nos afetar, tá? Isso é muito importante. Positivo ou negativamente. Dependendo da maneira que você use a palavra, você pode motivar uma pessoa, você pode levantar aquela pessoa, você pode fazer com que aquela pessoa se anime, que aquela pessoa queira crescer, queira evoluir. Como da mesma forma, da maneira que você fale, você pode levar aquela pessoa a um quadro depressivo, você pode diminuir a estima daquela pessoa, você pode destruir os sonhos de alguém se você não usar a palavra de maneira certa. Existem, às vezes, muitos pais responsáveis que acham que a palavra dura é aquela que vai fazer o melhor efeito, né? A cobrança dura, tipo, você não faz nada, você só estuda, eu pago a tua escola, você é um burro, você é uma burra, você é um idiota, você é um analfabeto, você não vai a lugar nenhum, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você nunca vai ser nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu falo isso para o bem dele ou para o bem dela. Será que está sendo bom para ele ou para ela? As pessoas precisam até de palavras duras, às vezes. Mas a palavra dura, ela tem que ser aquela que não se encaixa lá em Provérbios 15, né? A palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita ira. Então a palavra, ela não pode suscitar ira. A palavra tem que suscitar reflexão. A palavra tem que suscitar o entendimento. A palavra tem que suscitar o confronto, a autocrítica. Mas isso não é você ofendendo, não é você diminuindo, não é você menosprezando, não é você se desfazendo da pessoa que você vai alcançar esse efeito. Às vezes uma palavra que você dá de ânimo, uma palavra que você dá incentivando a pessoa pode ter um efeito muito maior. Às vezes você tem um filho que ele tirou 3 numa prova. Você brigou. Aí ele veio numa outra prova e tirou 6. O que você tinha que fazer? Primeiramente, elogiar. Porque ele teve uma melhora de 100%. Ele tirou 3 numa e tirou 6 na outra. Pode não ser a nota ideal, mas quando você elogia, reconhecendo o esforço dele, você está alavancando ele para que ele se esforce mais. Agora, quando você não elogia, que você critica, você tira dele o ânimo de continuar tentando. E às vezes a gente não toma cuidado com isso. Comparações com irmãos, né? Teu irmão é mais inteligente que você, sua irmã é mais inteligente que você, eles vão ser isso, você não vai ser nada, porque eles só tiram a nota tal e você não tira nota nenhuma, né? Às vezes, aquele marido que tem o hábito de ficar menosprezando a mulher, né? Você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo. Aquela mulher também que tem maneira de desprezar o marido, você tá barrigudo, você tá careca, Às vezes são palavras
que a gente acha que aquilo vai fazer algum bem. Ah, a pessoa assim se toca. Às vezes tem esse pensamento, né? A pessoa assim se toca. Não é que a pessoa não vai se tocar. Ela até pode se tocar, mas não da maneira adequada. Porque isso não traz mudança. Isso traz dor. Isso traz dor. Quando você critica muito alguém o tempo todo, nem sempre isso vai gerar mudança. Isso vai gerar dor, baixa estima, um quadro depressivo. E o pior, Satanás pode tomar tudo isso e transformar em ódio, em raiva, em rancor. E aí você, amanhã depois, não entende porque seu filho não gosta de você, não se relaciona bem contigo, porque sua filha não se relaciona bem contigo, porque o casal não anda se relacionando bem, porque as palavras que são ditas, às vezes dentro de casa vão criando muros entre as pessoas dentro daquela casa. Aquilo que você vem falando, que você acha engraçadinho, aquelas brincadeiras, aquelas piadinhas, que são críticas veladas, na verdade, aquilo acaba fazendo o quê? Criando muros. Então nós temos que... Ah, mas Elton, vou sempre usar palavras doces? Eu não falei isso. Você pode até falar de forma dura, mas de forma dura, sem ter que machucar a pessoa. Existem várias maneiras de você falar de forma dura, você não precisa machucar a pessoa. Porque se a pessoa está no erro, se a pessoa cometeu uma falha, se a pessoa não está bem na escola, ela já está machucada, mal ou bem, ela já está machucada. Então, você tem que trazer a reflexão, a pessoa tem que pensar, a pessoa tem que refletir. Que a palavra, na verdade, ela é feita para que nós venhamos a refletir. Se a pessoa não reflete, por mais que você fale, aquilo foi em vão. Agora, se a pessoa só guarda o que você falou de ruim, amanhã depois ela vai usar isso contra você. Então você precisa ter cuidado. Nós temos um Provérbios aqui, 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come de seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Muitos casos de suicídio, eles se originam naquela pessoa que já tem uma baixa estima e ela só ouve palavras que a jogam mais para baixo. Não estou culpando ninguém, mas é uma contribuição ruim, porque se a pessoa já está com baixa estima, se a pessoa já está no quadro depressivo, e aí você não consegue perceber isso, e acha que criticando vai ajudar, você está afundando mais a pessoa. E você está levando a pessoa para um caminho sem volta. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Né? Lá no livro de Efésios, capítulo 4, de 29 a 31, logo no início diz assim, ó, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Olha que interessante, né? Então, que da nossa boca saia unicamente palavras que edifiquem, que fortaleçam, palavras que levantem o ânimo da pessoa que às vezes já está muito baixo, né? Mateus 15, 11 diz lá, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. O que sai da sua boca pode fazer um mal irreversível. E aí nós vamos indo para o final, Mateus 12, 36, 37, diz assim, ó, digo-vos que de toda palavra frívola que proferiram os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Irmãos, tomem posse disso e eu vou ler de novo. Digo-vos, pois, que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, irmãos, que tenhamos cuidado com o que falamos, que tenhamos cuidado com a maneira que falamos, e que Deus nos ajude, a que nós possamos mudar o nosso vocabulário, e ter um vocabulário primeiramente agradável a Deus. Que da nossa boca são palavras de louvor, de edificação, de ânimo, porque é isso que Deus espera da gente. E se você que está me ouvindo está passando por essa luta, faça como Isaías 6, do capítulo 5 ao 7. Se arrepende, reconhece e busca a mudança em Deus. Se arrepende que o seu linguajar não é agradável a Deus, reconhece que o seu linguajar não é agradável a Deus
e busca em Deus a mudança, porque Deus certamente há de fazer a transformação e Deus certamente há de colocar na tua boca palavras de louvor, palavras de ânimo, palavras que vão verdadeiramente edificar a sua vida e a vida das pessoas ao seu convívio. Deus vai te libertar de toda essa podridão que está no seu coração e na sua mente e que isso às vezes é convertido em palavras. E você tem contaminado as pessoas, tem se contaminado cada vez mais e está perdendo uma grande oportunidade de ter uma comunhão mais profunda com Deus. Porque o que Deus quer é isso, ter comunhão profunda com cada um de nós. Deus precisa que nós nos esforcemos para que, quanto mais eu me esforce, mais Deus venha fazer parte da minha vida, mais, como Paulo diz, eu me esvazie de mim mesmo e Cristo venha ocupar mais ainda lugar dentro da minha vida. E que da minha boca, da sua boca, saia sempre palavras que venham a testemunhar o que Deus fez nas nossas vidas e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Eu quero agradecer a vocês pela paciência. Não esqueçam de ir lá no chat e confirmar a presença de vocês. Hoje foi um dia maravilhoso, mas eu tenho certeza que muito em breve estaremos juntos, podendo nos abraçar, podendo nos confraternizar e mais uma vez estarmos juntos na nossa classe Koinonia, que é uma classe maravilhosa, uma classe da qual eu me orgulho de fazer parte, uma classe da qual eu me orgulho de estar ali junto com vocês. Então, mais uma vez, vamos orar encerrando. Muito obrigado, Deus, por este momento tão maravilhoso, por aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que eu possa compartilhar com os nossos irmãos. Que cada um receba a sua porção, Pai, e tome posse daquilo que for da tua vontade. Muito obrigado, Deus, por tudo. Alcança cada vida, Pai, que faz parte da nossa classe e daqueles que estão assistindo essa aula. Em nome de Jesus, amém. Beijo no coração, meus amigos. Deus a todos abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz.